Olá, a BPCC é obrigatória pela legislação brasileira para as empresas da cadeia produtiva de alimentos e bebidas? Sim, a resposta é sim. Mas muita gente me faz essa pergunta. Por quê? Porque muitas empresas não têm, muitas empresas não usam, muitas empresas até sabem que isso existe, mas não sabem como aplicar, não sabem como tirar proveito. Enfim, esse país é continental e existem milhares de empresas. Mas a resposta é sim. E tudo começou em 93 com a portaria 1428 do Ministério da Saúde, que estabeleceu diretrizes tanto para a fabricação quanto para a prestação de serviço, bem global, relativos a todos os estabelecimentos da cadeia produtiva de alimentos e bebidas. Em geral, assim, para quem produz ou para quem presta serviço. Nessa portaria, a fiscalização pelo Ministério da Saúde, que ainda não existia a Anvisa, adotou as boas práticas de fabricação como requisitos para inspeção e também a PPCC como critério para inspeção. No mesmo ano, o Ministério da Agricultura publicou a portaria 23 e instituiu um comitê técnico intersetorial. Está balançando aqui a câmera, tentar segurar um pouquinho. Ela instituiu esse comitê intersetorial bem em caráter experimental para orientar a implementação no setor de pescado. E para o MAPA, naquele momento, que se chamava Maara, foi bem como um primeiro contato, como uma oportunidade de estudo, porque há pouco tempo, há mais ou menos uma década, tinha sido alguns anos, não mais que 2 décadas, essa ferramenta PPCC começou a ser utilizada, e o Códex Alimentários, em 69, publicou pela primeira vez os princípios que dão rumo para que um estudo de APPCC seja feito. Para quem não está familiarizado com a sigla, a APPCC é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que é um sistema de gestão de riscos que é utilizado para fazer um projeto de segurança de alimentos, ou seja, um projeto de processo de produção para aquelas empresas que estão na cadeia produtiva de alimentos e bebidas. Então, em 97, geral, assim, para aqueles estabelecimentos, elaboradores, industrializadores, que é assim que a legislação fala, enfim, todo mundo que produz alimentos ou bebidas, teve a portaria do Ministério da Saúde, a 326, de 97, que estabeleceu condições higiênico-sanitárias e de BPF, de boas práticas de fabricação. E a portaria do, então, Maara 368, que com o mesmo objetivo. Então, tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério da Saúde estabeleceram as legislações gerais, elas estão vigentes ainda hoje, e elas foram lançadas para atender principalmente exigências dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia, em seus conceitos de equivalência de inspeção sanitária e aplicação de requisitos baseados em APPCC e em boas práticas. Então, essas portarias estão vigentes. Então, o que elas contêm em termos de requisitos? Requisitos de infraestrutura, de boas práticas, que é para o ambiente onde o processamento de alimentos ocorre, requisitos de boas práticas, assim, bem completos, e alguns itens de APPCC e alguns itens de sistema de gestão. Então, se a gente pensar num sistema de gestão como um grande PDCA, no planejamento, ok, as boas práticas foram planejadas, a infraestrutura foi planejada, alguns elementos de boas práticas estão lá implícitos, outros elementos de sistema de gestão, mas não tinha controle de documentos, tinha controle de registro, mas não tinha controle de documentos. No item D do PDCA, o do fazer, então, eram exigidos os registros. No item C, o check era feito pelo próprio agente fiscalizador. Então não tem muito sobre isso. Assim, por interpretação, a gente conclui que exige uma análise crítica pela direção também. Está meio disfarçado lá no meio. E no ACT, no A do PDCA, eram previstas correções e penalidades no nível da fiscalização, né? Então, se houvesse não conformidade, haveria penalidades e
a legislação seria aplicada, o fiscalizador exerceria o seu papel. Em 97, ainda no mesmo ano, para bebidas e vinagres, o Ministério da Agricultura estabeleceu um manual de procedimentos de controle baseado em PPC, porém a adesão era voluntária. No mesmo ano, para o setor de carnes, foi publicada a Circular 272, onde estabeleciam-se procedimentos padrão de higiene operacional, PPHO, que são referentes aos assuntos de boas práticas, são procedimentos de boas práticas, e de APPCC, que foi publicado até com outro nome, né? Análise de riscos e controle de pontos críticos. Então, o objetivo maior aqui era o comércio internacional de carnes, produtos de origem animal, leite, produtos lácteos, mel e apícolas. Em 98, então, para produtos de origem animal, surgiu a Portaria 46, que previa a PPCC, inclusive conforme um modelo de manual que ficou anexo à portaria. E trazia as boas práticas como pré-requisitos fundamentais para que a PPCC funcionasse. Como são? Não são assim, não precisa vir antes, eles precisam existir junto, concomitantemente. A ordem não altera o resultado, a ordem dos fatores não altera o resultado. Em 99, então, surgiu para estabelecimentos de alimentos, no âmbito estadual de São Paulo sempre é uma referência, o regulamento técnico com parâmetros e critérios para controle higiênico e sanitário. E alguns deles eram praticamente pontos PCCs, pontos críticos de controle. Então, uma alusão à PPCC. Bom, no ano 2000, para bebidas, vinagres, vinhos e derivados de uva e vinho, surgiu a Instrução Normativa número 5 do ano 2000 e que praticamente tem o mesmo conteúdo da Portaria 368 de 97. Mesma situação, boas práticas, infraestrutura, elementos de APPC, elementos de sistema de gestão e alguns acréscimos. Por exemplo, chamou o conhecimento e a responsabilidade da direção em avaliar riscos, ou seja, que a alta direção teria que entender os riscos na produção de bebidas, vinagres, derivados de uva e vinho e conseguir julgar e avaliar esses riscos. Portanto, teria que entender de PPCC. Em 2005, veio a Circular 175 do MAPA, que trouxe, então, os programas de autocontrole que serão fiscalizados quanto à implementação e manutenção. Eles incluem os procedimentos de boas práticas na forma de procedimentos padrão de higiene operacional, APPCC, boas práticas de fabricação. E por causa de acordos internacionais existentes, foram então estabelecidos esses como elementos comuns à fiscalização em relação à legislação de diversos países importadores, especialmente para o setor de carne. Então, nos anos 90, qual era o contexto mundial? Havia falta de normas para produtos agrícolas e agropecuários, falta de parâmetros também. Então, o Ministério da Saúde e o MAPA tomaram a frente na definição desses parâmetros. Eles lideraram os referenciais para esses produtos, através de diversas instruções normativas. Então, a PPCC é obrigatório no Brasil, só que ainda tem muito desconhecimento, por incrível que pareça. Tá? Tem muito desconhecimento, tem muita empresa que não sabe fazer, tem muito profissional que não sabe fazer. Tem gente que não sabe auditar, tem auditor que tem medo de auditar, parece, porque não audita, sabe? Se gasta, às vezes, muito tempo fazendo todo um estudo, um projeto, e ele, às vezes, passa batido numa auditoria. E tem gente que, por não entender, não consegue criticar. Então, esse é um ponto que eu considero assim, que é imprescindível para as empresas, porque se o APPCC não for feito, qual é o ônus? O ônus é que perigos não são identificados e controles não são exercidos e a segurança fica em déficit. Né? Não existe garantia de que se realmente está entregando um produto seguro. Então, é exigido sim, e ainda há que se avançar bastante nesse quesito. Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se gostou aqui, deixa teu like, te inscreve aqui que a gente vai falar um monte sobre segurança de alimentos, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.